Glória a Deus. Bom, antes de você abrir a sua Bíblia, eu queria te contextualizar. Nós estamos na semana da Páscoa, ou, como diriam alguns, na Semana Santa. E o que eu queria falar hoje tem como ponto de partida a Páscoa, tem como ponto de partida a Semana Santa, mas eu tenho a ideia, nesta palavra de hoje, de fazer você refletir sobre algo além disso. Mas vamos partir daí, ok? Porque a gente tem que entender o que isso tem a ver com as nossas vidas e com a nossa vida cristã. Domingo passado, nós falamos um pouco sobre isso. Você pode até dizer, Samuel, mas domingo passado você já falou sobre a Páscoa. Calma lá. Domingo passado eu falei sobre a ceia e o que ela tinha a ver com a Páscoa. Então o assunto foi ceia, tá? E no domingo passado, vocês também podem pensar assim, a maioria das igrejas estão comemorando ou fazendo a ceia nesse domingo de hoje, que é o domingo da ressurreição. E por que o nosso foi antes? Eu quero explicar isso para vocês também. Por que eu resolvi fazer a ceia no domingo passado e não nesse? E tem a ver com tudo que vamos conversar. Essa semana é a Semana Santa, por quê? É a semana de Páscoa, por quê? Porque há uma tradição, um dogma católico, de que se comemoraria neste período, na quinta-feira, a última refeição de Cristo, a última ceia, na sexta-feira, a crucificação, no sábado, que é o chamado sábado de Aleluia, se lembra do suicídio de Judas, e no domingo, a ressurreição de Cristo. Só que não há nenhuma ordem bíblica para que a gente comemore esse período desta forma. Não há. A ordem bíblica é para o memorial da ceia, como eu falei para vocês no domingo passado. A ordem bíblica é para que a gente, em memória de Jesus e da morte dele, a gente celebre a ceia, e sempre. E é por isso que a gente não o faz apenas na Páscoa, mas a gente faz periodicamente todo o primeiro domingo do mês, que também não é uma ordem, mas é uma data que nós convencionamos para poder estarmos celebrando a ceia. Bom, como a ceia, a última ceia de Cristo, foi celebrada antes da crucificação, pouco antes da ressurreição, então eu quis fazer a ceia para chegar mais ou menos no mesmo alinhamento bíblico antes do dia de hoje. Porque no dia de hoje não teve ceia, teve ressurreição. E o que isso significa? E o que essa Páscoa significa? Porque eu também não vou gastar tempo aqui explicando para vocês que não tem a ver com ovo de chocolate, que não tem a ver com coelhinho, que não tem a ver com nada disso, tá? E também vou deixar claro que não há um problema em se fazer isso. Tudo isso que eu estou falando aqui é pedagógico. Porque, por exemplo, hoje meio-dia, eu e minha família, nós comemos uma boa moqueca de peixe. Deliciosa. Então, apesar de eu não estaria pecando se comesse carne. É o que nós, cristãos protestantes, entendemos. Eu não estaria pecando. Mas como é uma tradição e nessa época parece que o cheiro do peixe já nos convida, aí eu embarco também. Entendo que ovo de chocolate não é uma cerimônia, lá em casa a gente não tem essa prática de dar ovo de chocolate, mas se você ganhou e acha que é pecado, manda para mim que eu como, eu também não tenho problema nenhum com isso, ok? Agora, eu tenho a necessidade de que todos entendam e compreendam o que isso significa. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre o que é essa semana verdadeiramente na vida da gente. O que significa a quinta, a sexta, o sábado e o domingo? E que período foi esse na Bíblia? E o que foi vivido por Jesus e os discípulos nesses dias que todos, pelo menos, tentam se lembrar nesse período de Páscoa? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você se lembre, talvez nem se lembre, mas alguns podem raciocinar isso hoje pela primeira vez. Você já parou para pensar que a Páscoa, as pessoas, quando você pega hoje os vídeos no WhatsApp, as pessoas estão distribuindo vídeos, os mais diversos possíveis a respeito desse momento. Aí tem poesias, aí tem textos maravilhosos, aí tem
aquelas imagenzinhas de ovo de chocolate, coelhos e mensagens bonitas de paz, de alegria e tal. É muito lindo mesmo. Mas você já parou para pensar que a Páscoa fala de guerra? Não? Já parou para pensar que a Semana Santa fala de uma semana de batalha terrível e intensa? Se você quiser saber como eu vejo a Páscoa, eu vejo como uma guerra. Eu não consigo olhar a Bíblia, então esquece a tradição católica, esquece os dogmas, vai para a Bíblia e tenta ler o período da Páscoa a partir do momento em que Jesus ceia com os discípulos. Pega a ceia, que foi o que fizemos domingo passado, lê o episódio da ceia que Jesus ceiou com os discípulos e depois lê o que vem depois. Aquilo é uma guerra. Aquilo é uma batalha espiritual travada, tanto na terra quanto no mundo espiritual. Então Páscoa para mim lembra guerra. E uma guerra interessante, porque não é uma guerra como a Primeira Guerra Mundial, como a Segunda Guerra Mundial, ou como guerras que tiveram ao longo do tempo, entre povos, nações e etnias, não. Uma guerra cujo principal protagonista foi Jesus. Ele desceu para guerrear. Ele desceu para brigar. Essa batalha, ele foi um dos principais protagonistas, um dos mais importantes protagonistas. E eu queria falar sobre isso. Sobre essa guerra. Toda guerra tem inimigos. Você já parou para pensar quem são os inimigos de Jesus nessa batalha? Ou quais foram? E se foi uma guerra e ele venceu essa guerra contra quem? Já parou para pensar? Eu queria te dar hoje 3 possibilidades. Alternativa A, B e C. E aí eu vou dar as alternativas de quem seria esse inimigo nessa guerra. E após eu dar essas alternativas, eu quero te dizer qual eu acho que é. E se você ainda tem dúvida de que foi uma guerra, você tem que lembrar de uma coisa. Logo depois da ceia, Jesus foi preso, os discípulos foram dispersos, um deles inclusive negou Jesus, que foi Pedro, a coisa estava tensa, a multidão começava a se aglomerar, aí leva o homem para Pilatos, isso é ou não é uma guerra? E aí decide se crucifica ou se não crucifica, Pilatos oferece Barrabás, um ladrão, no lugar dele, e o povo escolhe Jesus, crucificam, e Jesus é espancado, Jesus é colocado uma coroa de espinho na cabeça dele, ele é chicoteado, ele é cuspido, e ele é sentenciado à cruz. Isso não é guerra para você? É muito legal hoje todo mundo sentar em casa e comer um ovo de Páscoa, é muito legal. É muito legal hoje a gente trocar um monte de mensagem dizendo paz, alegria. Mas se você for para a Bíblia, você vai ver uma guerra. Você vai ver uma guerra. Você vai ver um homem sendo esbofeteado por seres humanos. Um homem que estava se dizendo ser Deus. Era uma guerra. Bom, acho que eu já convenci você que era uma guerra. Mas vamos descobrir quem era o inimigo nessa guerra. Eu acredito que a primeira opção... Vamos primeiro provar que ele tem inimigos. Eu quero ler um texto. Só que eu não vou dizer qual é o texto. Quando eu ler o versículo, alguns vão saber, os mais experientes na fé, vão saber que texto é esse, mas eu queria te pedir uma coisa. Não vai abrir. Porque eu quero conduzir o seu pensamento a um elemento surpresa. E se você for ler o texto, você vai ouvir de mim, ouvir do texto, o que eu quero falar só depois de algum momento. Então, quero pedir a você que quando eu citar o texto, você vai se lembrar dele. Não vai lá e abre, não. Só ouve, combinado? E os que não sabem onde está, só vai ouvir mesmo. Porque eu não vou citar o capítulo nem o versículo e vou ler. Diz assim: pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Esse texto está falando de Jesus. Então esse texto está provando que ele tinha de fato inimigos. E que esses inimigos deveriam ser colocados debaixo dos pés dele. Quem são esses inimigos, Samuel? Aliás, inclusive, esse texto, ele cita, que esse, se você quiser, você pode ir lá olhar, ele cita o Salmo 110. Ele faz uma referência ao Salmo 110. Esse Salmo 110, ele é citado no Novo Testamento por Paulo, em alguns livros. Mas quem seriam esses inimigos, Samuel?
Primeira opção seria o diabo. Há quem diga que nessa batalha, nessa guerra, um inimigo seria o diabo. Mas eu queria chamar a sua atenção que dá para dizer sim que o diabo seria um inimigo de Cristo, um inimigo de Deus. Mas eu queria trazer para você uma noção do que é um inimigo de guerra. Um inimigo de guerra é aquele as armas serão proporcionais na guerra. Então, assim, quando uma nação ou quando um país se prepara para lutar contra o inimigo, ele pode tanto ganhar quanto perder. Independente da potência que ele seja. Quem sabe um pouquinho de história, por exemplo, vai ouvir um pouco sobre a guerra do Vietnã, que os Estados Unidos era uma potência e achava-se que ia ganhar a guerra e não ganhou. Então, a guerra é um lugar onde, é um momento onde ambos os lados têm prejuízos, onde ambos os lados se ferem e onde os inimigos se contra-atacam. Eu tenho uma dificuldade de enumerar os inimigos de Deus, porque na minha opinião, numa análise mais profunda, Deus não tem inimigos. Pensa bem, no dia que Satanás pensou em tomar o lugar dele, puf, caiu ele e um terço dos anjos do céu. Que inimigo é esse? Então Deus, não se pode dizer que há um inimigo de Deus à altura, de que alguém vai se arregimentar, que alguém vai criar exércitos, e de que alguém vai abalar as estruturas do céu, ou de que vai tentar derrubar as portas do céu. Não se tem inimigo para Deus. Os inimigos de Deus, ele os destrói com um sopro da sua boca, é o que a Bíblia diz. Mas Samuel, você acabou de ler que o Pai colocaria os inimigos embaixo dos pés de Jesus. Eu explico. É que esse conceito do inimigo de Deus, para mim, está ligado ao princípio do irmão mais velho. Analisa aqui comigo agora. Se eu estivesse aqui agora no culto de domingo, eu ia chamar algumas pessoas para nós fazermos a ilustração. Mas não dá, eu vou contar com a sua imaginação. Imagine que tenha um menino de 8 anos e que está na rua brincando e aparece um menino de 15 e começa a hostilizar esse menino de 8. E começa a querer bater nesse menino. Um menino de 15 dá porrada no menino de 8 facilmente. Mas imagine que esse menino de 8 tem um irmão mais velho. Bota aí um irmão mais velho de 25 anos, fisiculturista, com músculos que seriam do tamanho da minha cabeça, mais ou menos. E quando esse irmão que está apanhando grita para o irmão mais velho socorrê-lo, então aquele irmão mais velho vai lá e vai o socorrer. Esse irmão mais velho só precisa pegar o menino de 15, segurar na cabeça e ficar assim, ele tentando esmurrar e ele segurando. Porque ele é forte, eu quero que você imagine comigo. Porque ele é forte, porque ele é musculoso, porque ele não é páreo para ele. Mas ele passou a ser inimigo dele no momento em que alguém que precisava dele estava sendo subjugado. Eu entendo o diabo como inimigo de Jesus, porque de fato e na verdade o diabo é inimigo do homem. E a Bíblia vai dizer isso. Então não pense no diabo como inimigo de Deus à altura, como se Deus estivesse guerreando com ele, como se Deus estivesse batalhando com ele, e ganha batalha, perde batalha, e no final ele vai vencer. Não pense isso, por favor. Porque a Bíblia diz, e eu quero começar a ler alguns textos com você, que na verdade, o diabo é inimigo nosso. Na primeira, e aquele texto que eu falei é no final que eu vou mostrar para vocês, tá? Na primeira de Pedro, capítulo 5, esse você pode acompanhar se quiser, versículo 8, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, o diabo é inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Tem um outro texto, que é em Tiago capítulo 4, versículo 4, que diz assim, Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7. Diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Com quem é a briga com o diabo? É com você.
É você que tem que resistir a ele, e ele vai fugir de você. Então, se você perceber bem, o diabo, na verdade, ele é inimigo meu e seu. E Jesus o venceu porque ele é o nosso irmão mais velho. Ele veio em guerra contra Satanás porque ele é inimigo das nossas almas. É o que diz a Bíblia. Tá bom, Samuel. Então, um inimigo seria o diabo, mas você não quer botar ele na lista. Porque você acha que é um desaforo botar o diabo na lista de inimigo de Deus, né? Eu acho. Então, qual seria um outro possível inimigo? Agora você vai para o texto que eu citei, eu vou dizer qual foi, e você vai entender porque que eu não queria que você lesse logo naquela hora. Porque no final do versículo ele vai dizer um segundo inimigo. O texto que eu li no começo foi 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 em diante. Vou dar um tempo para vocês encontrarem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 em diante. Diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Versículo 25 foi o que eu li. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Versículo 26, o último inimigo a ser vencido, a ser destruído, é a morte. Olha, surgiu um outro inimigo na nossa lista, a morte. Então esse seria o inimigo de Jesus, Samuel? O diabo é um inimigo tipo, inimigo meu e por isso é inimigo de Cristo, mas não tem poder contra ele, mas a morte. Olha, eu botei na lista, mas eu também não queria ficar com essa. Porque essa também é uma inimiga minha e sua. E Jesus vai vencê-la por mim e sua causa. Esse não é um inimigo páreo para Jesus. Se você for ler 1 Coríntios capítulo 15, aliás, esse foi o que a gente leu agora. Mas se você for ler Romanos 5:12, Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. A morte é inimiga de quem? A morte pode atacar a Deus? A morte pode vencê-lo? Ah, mas Jesus morreu. Jesus morreu porque ele quis. E ao terceiro dia ressuscitou. Que poder a morte tem? Aliás, deixa eu te dizer o que é que acontecia com a morte. Digamos que a morte seja um inimigo de Jesus. Que inimigo é esse, gente? Quando Jesus chegava, ela corria. Porque quando Jesus chegou para Lázaro e disse: Lázaro, sai para fora, a morte partiu a 1000. Porque quando encontrou com Jesus, ela disse: aqui eu não fico. Então que inimigo é esse? Quando os discípulos estavam caminhando com Jesus, eles encontraram aquela mulher cujo filho tinha morrido, estava no caixão, e Jesus se compadece dela. Aí Jesus toca no caixão, e o que acontece? O menino ressuscita. Por que ele ressuscitou? Porque a morte não suporta ficar perto de onde Jesus está. Esse é o meu e o seu inimigo. Romanos 8:38 diz assim: pois estou convencido. Falei de morte? Falei de diabo. Vamos saber se esses são inimigos possíveis e de quem são. Versículo 38 diz assim: pois estou convencido de que nem morte... Eu citei o capítulo? Romanos capítulo 8, quem quiser acompanhar. Diz assim: pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios... caiu morte, caiu demônios.
Nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Acabaram seus inimigos de Cristo. O diabo pode ser meu e seu inimigo, e Jesus vai vencê-lo por amor a nós. Morte pode ser meu e seu inimigo, e Jesus irá vencê-lo por amor a nós. Mas então, Samuel, quem é o inimigo mesmo de Deus? Esse sim. Esse último agora que eu vou dizer, esse sim. Esse você tem que tomar cuidado. Esse tem um poder de destruição maior do que a morte e maior do que o diabo. Esse inimigo, inclusive, depois eu vou pedir para vocês uma vinheta. Porque eu preciso de uma vinheta. A vinheta é Momentos de Heresia. Ai, que inimigo é esse? Momentos de heresia. Gente, não é heresia não, tá? Eu falo isso ironicamente, porque são coisas que eu falo, que alguém em primeira mão pode parecer heresia, pode pensar que é heresia, mas que logo depois, se você ficar comigo até o fim, eu explico que não é e mostro na Bíblia. Mas tem um inimigo que, inclusive, apesar de Jesus ser todo-poderoso, apesar de nada ser páreo para ele, esse inimigo pode triunfar. Se o diabo quiser matar você e Jesus quiser chegar e te proteger, o diabo não consegue. Se a morte quiser te levar, seja a primeira ou a segunda morte, seja essa física, seja a morte espiritual que vai impedir você de viver novos céus e novas terras. Se qualquer uma dessas quiser vir até você e o Senhor Jesus tomar a sua frente e disser, nele você não toca, você será protegido. Mas tem um inimigo que, se quiser vencê-lo, talvez nem Jesus vai dar jeito. Por isso que eu falei da vinheta Momento Heresia. Sério, Samuel? Nem Jesus? Sério. Antes de dizer qual é esse inimigo que quer te destruir, e que, se ele quiser destruir, talvez nem Jesus dê jeito, antes de te dizer que inimigo é esse, eu quero voltar para a Páscoa. Daqui a pouco a gente vai chegar nele. A Páscoa foi um momento de guerra. Jesus, o Filho de Deus, abriu mão da sua glória, deixou a sua majestade, esvaziou-se a si mesmo, desceu em forma de homem, nasceu de uma mulher, se tornou criança, cresceu. Aos 30 anos começou o seu ministério. E começou a pregar o evangelho dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando ele começou a pregar isso, ele começou a trazer com ele e para ele pessoas que resolveram segui-lo. E essas pessoas passaram a segui-lo 1 ano, 2 anos, 3 anos. Discípulos, os 12, outros mais, 70, outros mais, e por aí foi. Quando chegou no período da Páscoa, Jesus chamou os 12, ceiou com eles e disse, olha só, a ceia que nós fizemos no domingo passado, porque só depois da ceia houve a crucificação na sexta, e só depois da ceia houve a ressurreição que teria sido hoje no domingo. Aí Jesus chama os discípulos e diz assim, deixa eu contar uma coisa para vocês, está começando uma guerra aqui. Uma guerra. E nessa guerra eu vou morrer. Ah, Jesus, que é isso? Não, prestem atenção. E vocês vão ficar sós. Um de vocês, inclusive, vai me trair. E outro de vocês vai me negar 3 vezes. Jesus começou a trazer para eles um panorama do que seria essa agonia. Eu vou ser preso, eu vou morrer, mas não se preocupem. Eu já venci. Essa guerra é ganha, mas ela vai acontecer. Imagine que eu e você estivéssemos lá e a gente estivesse participando dessa guerra. Imagina que eu e você estivéssemos naquele dia na ceia com Jesus. Digamos que eu e você, eu era o 13º apóstolo e você o 14º. Faz de conta, tá?
Estávamos lá. E aí terminou, e aí foi eu e você batendo papo. Caramba, você viu aquilo que Jesus falou? Vai começar uma guerra. Que guerra é essa, cara? O que será que ele está dizendo? O que será que vai acontecer? Aí eu e você começamos a conversar, eu não sei. Eu só sei que eu estou do lado de Jesus. E você? Eu também estou. Nós vamos batalhar essa guerra juntos? Nós vamos vencer? Nós vamos. Aí Jesus é preso, aí você, toma um susto. E agora? Bom, é Jesus, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Aí Jesus é levado perante Pilatos. E agora? E agora? Bom, vamos ver, né? Tá. Aí Jesus é sentenciado à cruz. E agora? Vamos até a cruz. Vamos ver. Aí Jesus vai até a cruz. Aí no meio do caminho a gente vê os soldados espancando ele, batendo nele. Aí Jesus é crucificado. E tá eu e você lá. E a gente está conversando. E aí? Sobe a cruz. E aí? Prego nas mãos. E aí? Morreu. Aí eu olho para você e você olha para mim e fala, o que é que aconteceu? Perdemos a guerra? Jesus morreu? Tudo aquilo que a gente acreditou caiu por terra? Isso foi na sexta-feira. Ele está morto. Cada um foi para sua casa. Trovões, relâmpagos, terra tremeu. Eu e você ficamos assustados, sem saber o que fazer, desolados, perdidos, frustrados. E a gente estava lá batendo papo e conversando. O que será de nós? O que será da nossa vida? Nós largamos tudo, largamos emprego, barco de pesca, trabalho para seguir esse homem por 3 anos e agora parece que tudo virou pó. De repente, passa um dia e no terceiro dia, uma notícia começa a se espalhar no meio da cidade. Jesus Cristo ressuscitou. O túmulo está vazio. Aquele que disse que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, comprovou. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. E eu e você começaríamos a pular no lugar onde estivéssemos e começaríamos a gritar, nós vencemos, o inimigo foi derrotado, o inimigo foi derrotado, o inimigo foi derrotado, e nós vencemos. Gente, por favor, vão para os instrumentos, que daqui a pouco eu quero cantar. Não, eu quero cantar agora, porque esse é um momento da guerra em que nós estamos vencendo. Como é aquela música? A morte venceu... A tumba vazia agora está. Tem uma música assim, né? Vocês lembram dessa música? Como é que é ela? Canta aí pra gente começar. Você está comigo agora, enquanto eles estão começando a tocar. Você está comigo agora, lá em Jerusalém. E chegou a notícia. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo não está no túmulo. E nós vencemos. E o inimigo foi derrotado. Glória a Deus. Deus é bom. E Ele foi envergonhado. E nós vencemos. Vencemos quem? Aí a gente começa a pular e você pulando e de alegria e soltando aqueles negócios de estourar pão. E vencemos quem? Quem perdeu a guerra? Quem perdeu? Cadê o nosso inimigo? Foi o diabo? Não, o diabo foi mesmo. Foi a morte? Não, a morte foi mesmo. Cadê a música? Já está aí no ponto? Canta aí. Eu queria que a gente, antes de eu terminar essa ilustração, eu queria que a gente cantasse essa música agora. Ouça a letra dessa música, ela é importante. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Imagina eu e você cantando lá no dia da ressurreição. Não existia essa música ainda. Mas imagina a gente dizendo que lindo esse nome é. Ele venceu. Deixou o céu para buscar. Ele deixou o céu.
foi rompido de alto a baixo. A tuba vazia, E a tumba está vazia. agora está. És És invencível, né? inigualável, hoje e pra sempre reinará. Para a música. Teu é o reino. Faltou a gente ensaiar isso. Para a música. Aí eu e você paramos no meio do nosso júbilo, no meio da nossa alegria, e fala assim, mas peraí. Nós estamos celebrando a derrota de quem? Quem era o inimigo? Não, agora eu quero entender. Quem era o inimigo? Cadê ele? E se eu te disser que o inimigo era você? Caramba. Então você estava celebrando a sua derrota? Você estava achando que você estava celebrando a vitória de Jesus sobre a morte apenas? A vitória de Jesus sobre o diabo apenas? Mas você esqueceu e não prestou atenção que o maior inimigo dele era você? E este inimigo é o único que pode sim te levar para o inferno. O diabo não pode te levar para o inferno. A morte não pode te levar para o inferno. Mas você é o único inimigo que pode te levar para o inferno. Samuel é assim mesmo? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor. Em Atos, capítulo 2. Eu quero te contextualizar, porque Atos foi depois da Páscoa. Se você lembrar bem, se você teve uma boa catequese, você tem a Quaresma, e coincidentemente estamos em quarentena. Você teve a Quaresma, que foram aqueles 40 dias que antecederam a ceia, a última ceia, né, que foi na quinta, a crucificação e a ressurreição no domingo. E depois disso você tem mais 50 dias até que se comemore o dia de Pentecostes, e foi esse dia aqui que nós vamos ler agora. E no dia de Pentecostes, Jesus já tinha subido, já tinha soprado o Espírito Santo sobre os discípulos, e ele já tinha autoridade para pregar o evangelho sobre toda a terra. Nós estamos numa sequência da história, nós estamos seguindo a sequência dos episódios. E eles estavam lá, e Jesus tinha dito, eu estou indo, agora é com vocês, levem a palavra do evangelho, levem tudo que eu te ensinei e preguem em todas as nações. E que pregação foi essa? Aí Pedro começa a pregar. Vocês lembram, no dia de Pentecostes, mais de 3.000 pessoas se converteram? O que foi que fez mais de 3.000 pessoas se converterem naquele dia? Essa pregação que eu quero ler agora. Você pode ler comigo? Atos, capítulo 2, versículo 29 em diante. Atos, vocês ficam aí que daqui a pouco a gente vai cantar de novo essa música. Atos 2, versículo 29 em diante. Diz assim: Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunha desse fato. Versículo 33. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. O texto que nós citamos lá. Versículo 36. Portanto, olha, presta atenção no 36. Para tudo agora e presta atenção no 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês eram os inimigos dele. Vocês eram os inimigos dele. Quando ouviram isso, versículo 37, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Claro! Que pergunta mais se fará?
Agora que eu descobri que eu sou inimigo de Cristo, que nós descobrimos que somos inimigos, que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Samuel convenceu não, porque ele estava falando para aquelas pessoas que estavam lá, que na época gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Eu não estava lá. Tá bom. Então abra, por favor, em Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Hebreus 10, 26. Diz assim: aqueles que não tiverem com muita agilidade para manusear, só ouve, depois você confere. Hebreus 10, 26. Diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Ele está falando com quem? Com o diabo? Você lê de novo. Se continuarmos a pecar, quem continuarmos? Eu e você. Deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Agora vem comigo em Filipenses capítulo 3, versículo 18, diz assim: pois, como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Muitos quem? Diabos, mortes ou pessoas? Está convencido ainda não? Abre, por favor, a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, versículo 10 diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, vou ler de novo. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, só há reconciliação para quem está em um estado de inimizade. É por isso que quando você pega 2 Coríntios capítulo 5, que eu nem listei esse texto aqui, versículo 18, diz que Deus se reconciliou com o homem através de Cristo. Você se reconcilia com quem, irmãos? Você se reconcilia com quem você está inimigo. Você não se reconcilia com quem você está conciliado. Então diz que Deus reconciliou a mim e a você através de Cristo. E disse que deu a mim e a você o ministério da reconciliação. E o meu e o seu papel é ir atrás dos inimigos de Cristo para reconciliá-los com eles. Agora em Romanos capítulo 5, versículo 10, que é o texto que estamos lendo, diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Por favor, a gente pode cantar essa música de novo e agora eu quero que você reflita. Vamos voltar para a nossa cena. E aí eu quero dizer o que eu quero dizer com tudo isso. Toca bem baixinho. Tava eu e você lá. Imagina aí. Nós estávamos dentro de casa. Após a morte de Jesus, era um domingo de manhã, a gente acordou tarde, porque a gente passou a madrugada de sábado toda, angustiados, conversando, eu e você lá, conversando, e falando que foi isso que aconteceu. E Judas, você soube de Judas? Caramba, eu soube, Judas se suicidou, foi. Mas você sabe por quê, né? Ele traiu o nosso Senhor. Ele foi. E traiu ele por 30 moedas de prata. Foi. Eu soube. Tá lá.
a gente a madrugada de sábado para domingo todo. Mas será que Judas estava certo? Porque olha aí, ele realmente parece que não era quem ele falou que ele era. Porque ele disse que ele era poderoso, que ele era o rei, que ele era o criador, e ele morreu. Aí, sei lá para as 6 da manhã, a gente dormiu, pegou no sono, e de repente alguém bateu na porta esbaforido. E aí a gente acorda, o que é que tá vendo, o que é que tá vendo? E alguém chega na porta da gente e diz: vocês estão sabendo? Jesus Cristo ressuscitou. Aí eu e você ficamos estatalados. Foi. E aí essa pessoa começa a dizer: nós vencemos. Ele venceu. O inimigo foi derrotado. E aí você pergunta: que inimigo? Eu e você. A Bíblia fala que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Qualquer um de você que está me olhando agora aí através dessa tela, que estiver vivendo uma vida de amizade com o mundo, deixa eu te dizer uma coisa: seu pior inimigo é você mesmo. Seu pior inimigo não é o diabo. Seu pior inimigo não é a morte. Seu pior inimigo é você mesmo. Porque você mesmo é o único que tem o poder de trazer sobre você o diabo e a morte. Você, quando dá as mãos ao mundo, quando diz que vai viver a vida do jeito que você acha que tem que ser vivida, você consegue fazer com que você se autodestrua. E Jesus Cristo, que veio nos resgatar, te dá a possibilidade de você vencer isso. Jesus Cristo, que veio te resgatar, te dá a possibilidade de você vencer esse inimigo. Mas essa guerra é sua. Porque para você vencer essa guerra, você vai ter que tomar uma decisão. É claro que você não tem poder para vencer. É claro que Jesus Cristo é o vencedor de todas as guerras. Mas enquanto você abraçar o mundo, abraçar suas convicções, abraçar suas axiologias, seus achismos, enquanto você achar que é você quem governa a sua vida, e são os seus pensamentos e suas convicções que governam a sua vida, você será o seu pior inimigo. E quando você, num período como esse de Páscoa, começar a celebrar ele venceu, cala sua boca e pergunte primeiro se você de fato foi vencido. Porque se você não foi vencido, você não tem nada para celebrar. Você não tem nada para comemorar. Você sabe o que é vencer a si mesmo? Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você tem que ir para a cruz. É por isso que eu não acredito nas conversões de pessoas que chegam no Evangelho cheias de si mesmas, ensimesmadas. Pessoas que, presta atenção, o Evangelho, ele foi instituído por Jesus. Ele foi fundamentado por Jesus. Você chega nesse Evangelho para aprender, não é para ensinar, não. Você chega nesse Evangelho para mudar a sua vida. Não é para você, com os seus conceitos, mudar o Evangelho, não. Você não chega nesse Evangelho para dizer como que você quer que ele seja, não. Você tem que chegar nesse Evangelho quebrado. Você tem que chegar nesse Evangelho aquebrantado. Você tem que chegar nesse Evangelho destruído. Você tem que chegar nesse Evangelho vencido. Porque só assim você poderá dizer: eu venci com Cristo. Porque você só vencerá com Cristo se você tiver morrido com Ele a sua morte. É o que Paulo diz em Romanos. Você não é vencedor com Cristo se não tiver morrido com Ele na sua morte na cruz. Outro dia eu vi um pastor falando uma coisa tão interessante. Eu gostei demais do que ele falou. Ele disse assim: você sabe por que a cruz dos protestantes ela é vazia? Ela não é com aquele Jesus lá crucificado. É para você não ter a desculpa de dizer assim: eu até queria ir para a cruz, mas quando eu cheguei lá ela estava ocupada. Ela está desocupada, seu lugar é lá. É por isso que ela está vazia. É porque lá é o seu lugar. Você precisa morrer. Aquele que quiser ganhar a sua vida tem que perdê-la. Tome a sua cruz e siga-me. Foi o que Jesus disse.
você precisa compreender que existe um inimigo a ser vencido. O resto, os outros, quem vence é Jesus. Mas o maior inimigo a ser vencido é você mesmo. Você precisa converter o seu coração. Você precisa se quebrantar diante de Deus. A Bíblia fala que Deus, Ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Se prostre diante de Deus. Se humilhe embaixo da poderosa mão de Deus, que Ele, ao seu tempo, os exaltará. A mensagem da cruz é uma mensagem de morte. Foi uma guerra que foi vencida por Jesus, mas que foi perdida por muitos inimigos. E você pode ser um deles, se você não entregar a sua vida a Jesus completamente. E quando eu digo de entregar a sua vida a Jesus, eu não estou falando para aqueles que ainda não foram lá na frente levantar a mão, não. Aqueles que já foram lá na frente, que já levantaram a mão e que até já se batizaram. Esse inimigo precisa ser vencido todos os dias. Todos os dias. Você precisa todos os dias levantar e celebrar a ressurreição de Jesus. Você precisa. Estamos na Páscoa? Estamos na Páscoa. Hoje é o domingo da ressurreição? É o domingo da ressurreição. Vamos celebrar? Vamos celebrar. Vamos dizer, Ele venceu, a tumba vazia está? Vamos. Mas vamos dizer aqueles que descobriram que eram seus próprios inimigos e foram vencidos por Cristo. Porque se você ainda quer ficar vivo e de pé, essa comemoração não é sua, não. Sinto lhe dizer. Se você ainda acha que é você que manda na sua vida, que são os seus conceitos que prevalecem sobre a sua vida, não comemora, não. Você está dançando em cima do seu próprio túmulo. Só que não é esse que você deveria estar morrendo agora. Aquele que virá na segunda morte. E que o texto diz que a expectativa deles, que a gente leu aqui, é juízo para todos aqueles que são inimigos de Deus. Eu quero finalizar além desse texto. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Não seja um inimigo de Cristo. Não seja um inimigo de você mesmo. Não seja amigo do mundo. Não queira imprimir e impor sobre Deus os seus conceitos e as suas regras. Quebra seu coração. Quebranta seu coração. Há tempo ainda. Há tempo de arrependimento. Há tempo de falar a mesma coisa que aqueles 3.000 falaram para Pedro. E o que faremos então, se somos inimigos de Cristo? Reconciliem-se. Reconciliem-se. Arrependam-se. E digam: Senhor, me quebra. Quebra meu orgulho. Quebra meus achismos. Não me deixe ser em si mesmado. Me torna alguém humilde, Senhor. Vença esse inimigo que ainda resta. Vamos cantar essa música? Feche seus olhos, você que está em casa. Eu queria que você refletisse agora. Enquanto a gente canta essa música, eu queria que você pensasse nessa guerra. Feche seus olhos. Pensasse nessa batalha. Lembrasse que toda guerra tem vencedor e derrotado. E que o maior inimigo de Deus nessa batalha era você. E se você ainda não se considera alguém que é vencedor nessa batalha, ora agora. Ora agora. Cristo em ti se revela. Fala: Senhor, quebra o meu coração. Oh, quão lindo esse nome é. Senhor, converte o meu coração. Quão lindo esse nome é. Senhor, me denuncia a minha soberba. Nome de Jesus. Senhor, me mostra que eu não sou ninguém. Não quero ser teu inimigo, Senhor. Não queremos ser teus inimigos, Senhor. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo
esse nome. Queremos triunfar e vencer junto contigo. Podemos celebrar a tua vitória sobre tudo. A tua vitória sobre o mundo e a tua vitória sobre nós mesmos. Queremos perder para ganhar, Senhor. Perdemos a batalha como inimigos teus, mas ressuscitamos como amigos eternos. Amor maior que queremos perder para ganhar, Senhor. Queremos perder, Senhor. Queremos matar a nossa vaidade, nosso orgulho. Oh, quão maravilhoso. Não podemos dizer quão maravilhoso é, Senhor. Oh, quão maravilhoso é. Senhor, aqueles que estão em casa agora, que se diagnosticaram e se enxergaram como alguém que precisa desesperadamente entender o que é ser teu inimigo e que deseja e almeja ser teu amigo, Senhor. Pai, que o Senhor possa quebrar esses corações agora. Que o Senhor possa abrir os olhos da mente e do coração, para que essas pessoas enxerguem e entendam o quanto o mundo está sugando elas, o quanto as práticas mundanas estão deixando elas longe do Senhor e tornando-as inimigos do Senhor. Ah, Senhor Jesus. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. És invencível, inigualável, acima de todo nome está. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Hoje é domingo, Senhor. Poderoso esse nome A tua tumba estava vazia num dia como maior hoje, que tudo ele é. e o Senhor venceu. Poderoso esse nome E eu quero dizer nesse dia, nesse domingo de ressurreição, Jesus, que eu era teu inimigo, que eu cuidava da minha própria vida e que eu mandava na minha própria vida. Mas um dia eu me deixei vencer pelo teu Espírito Santo. E hoje, a tua palavra, o teu nome é o que prevalece na minha vida. Por isso hoje, eu também, Senhor, estou comemorando esse dia de vitória, porque o Senhor venceu a todos, venceu o diabo, venceu a morte e venceu a mim, e eu sou teu. A morte venceste, Eu sou teu. o véu tu rompeste, a tuba vazia Não quiserem te seguir, Senhor, o Senhor não interferirá, não porque o Senhor não tem poder, mas porque o Senhor se eximiu de usar esse poder, porque o Senhor deu a todos o poder de serem feitos filhos de Deus, se assim crerem, se assim quiserem e se assim Tu seguirem. és. Por isso, Senhor, nos ajuda a vencer esse inimigo, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe todos vocês, que o Senhor possa quebrar o coração de todos aqueles que ainda não entenderam que precisam ser vencidos para ressuscitarem com Cristo, precisam morrer na cruz para